Vamos lá, já vamos começar mais um programa Hora do Chico. Pegou assim meio de surpresa o pessoal, né, Dejão? Porque a gente começando dessa hora, geralmente a gente começa mais cedo, a Hora do Chico. Então, nós estamos iniciando a nossa gravação. Vai ser interessante hoje, Dejão, porque o nosso bate-papo, nesse começo da Hora do Chico, vai ser sobre, continuar sobre Ação e Reação, que é o livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por Chico Xavier, e que fala toda a problemática da desencarnação, tal, de tudo que se passa no umbral, sobre a assistência daqueles espíritos. Mas a gente ainda está no começo de tudo, estamos ainda no processo de introdução, já foram 2 semanas e nós estamos ainda na introdução, e foi muito importante essa introdução, porque serviu para que a gente abrisse os olhos para a espiritualidade, para a forma, o que é a ação e reação, né? O que é a causa e efeito, no caso. E eu queria que tu explicasse um pouquinho sobre esse início de estudos, né? Da outra vez a gente comentou sobre ação e reação, falou sobre a base filosófica da ação e reação, essa coisa toda, mas aí tem essa introdução que você fez, e eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, Dejão. Pois é, Vaguinho, boa noite a todos. Estamos, como você disse, né, retomando os nossos estudos, e realmente o tema é muito instigante, é um tema muito interessante. Quando a gente fala de ação e reação, consequentemente isso gera uma série de possibilidades de pensamentos, mas vamos ser o mais objetivo possível, né, dentro da nossa realidade, da doutrina espírita, para que a gente possa esclarecer, e esse esclarecimento vai servir para que as pessoas possam, de alguma forma, entender, né, e coordenar os seus projetos e ser mais maleáveis com a vida. Com a própria vida, né? Se libertar mais dos sentimentos de culpa, né, esses sentimentos que são tão pesarosos e que nos levam às condenações e, consequentemente, virão, como sempre vem, os transtornos de toda ordem. Então, eu lendo um livro de Dr. Osni Ramos, ele fala de uma coisa, Vaguinho, muito interessante, que é a inércia espiritual. Fantástico. Ou seja, essa parada, né, espiritual. Então, ele chama isso de uma preguiça espiritual. O que seria isso? Essa preguiça que leva as pessoas a procurarem, né, os pastores, os padres, os orientadores espirituais, e eles, nessa busca, eles querem alguma coisa de Deus. Utilizam essas pessoas, esses religiosos, para chegar até Deus, e com Deus eles querem barganhar ou pedir uma bênção, uma realização, muitas vezes, e na maioria das vezes, de natureza muito mais material do que espiritual. Acho que não, todas as vezes, né? Exato. E ele fica esperando que Deus realize os seus sonhos, né? E na medida que aquilo vai se concretizando, ele cada vez mais vai se fortalecendo nessa crença, mas ele esquece que toda a ação, né, que ele promove, no que diz respeito à sua trajetória de processo evolutivo, vai, consequentemente, gerar uma reação. Então, ninguém pode ter aquilo que não merece. Seria um Deus muito impiedoso se ele atendesse a você e não atendesse a mim. A proposta de Deus para a humanidade é uma proposta de uma pedagogia evolutiva, onde você precisa buscar, né, com todas as suas possibilidades, aquilo que vai fazer você crescer, você evoluir, se tornar uma pessoa cada vez melhor. E não vai ser numa igreja, num templo, numa casa espírita, que você vai medir esses valores e esses conceitos. Eu costumo sempre dizer, Wagner, o laboratório para o processo das reparações da vida é o seu trabalho, é a sua convivência social, é a sua postura, seja ela de que ordem for. Por isso que o Allan Kardec falava, o verdadeiro espírito é aquele que evita, né, que procura ser uma pessoa correta e evita os erros. Os maus pendores. Consequentemente, isso é uma coisa que a gente tem que estar corrigindo a todo momento, a todo instante. Você veja que é como se nós fôssemos uma nave se dirigindo a um determinado ponto, e temos que estar corrigindo a cada momento o nosso percurso. Porque muitas vezes vem os imprevistos, né? A vida é cheia de imprevistos, e lidar com isso muitas vezes não é fácil. Mas não é Deus, e nem vai ser Deus que vai resolver os meus problemas, porque Ele já me deu todos os elementos para que eu pudesse resolver.
Aí eu costumo sempre dizer, sabe, Maguinho, em vez de pedir a Deus, peça a ele um orientador. E ele mandou. Há 2000 anos atrás, ele mandou... O melhor orientador que ele tinha, né? Exatamente. Trazendo o maior e o mais perfeito manual de instrução que a humanidade jamais será outro. E não precisa de mais do que isso. Se você entender os ensinamentos, né, as propostas, as advertências que Jesus fez, você não vai ter dificuldade nenhuma. Porque o que faz o homem errar, o que leva o homem ao pecado, à dor e ao sofrimento é a ignorância. Não é a ignorância que a gente vê como a falta do conhecimento intelectual, não. É a ignorância de si mesmo. Por isso que ele falava, conhece-te a ti mesmo. Conhecer a mim mesmo é saber das minhas coisas, das minhas possibilidades, ser humilde. O que tem faltado muito para a humanidade é a humildade. Então, esses fatores são eles que precisam ser entendidos e estudados. E a reencarnação, que ainda é uma polêmica, as pessoas ainda questionam, que não é mais uma questão da espiritualidade, do espiritismo, a reencarnação hoje já é uma proposta meramente científica. E eu falava numa das minhas entrevistas, das minhas aulas, é que só há um meio de se entender, de se provar e de se relacionar com o espírito, que é a ciência. Sem a ciência não temos como entender o espírito. Nenhuma religião leva você ao entendimento do espírito. Foi muito interessante você falar sobre essa questão da ciência, porque é o seguinte, o espiritismo, muita gente não entende isso, né? Muitas vezes as pessoas levam o espiritismo apenas como uma religião e não como a religião como se fosse uma consequência de tudo que a gente estuda em termos de filosofia e de ciência. Hoje eu gravei um vídeo, inclusive, para o Facebook, explicando essa questão, porque algumas pessoas até nos questionam e até soltam aqueles foguetinhos dando indireta, como se a gente estivesse virando santo e tal, e que estivesse, né, praticando o bem ou fazendo atividades em prol do bem, como se a gente estivesse querendo aparecer e tal, e até divulgando a doutrina espírita, as pessoas ficam achando que a gente está, querendo divulgar uma religião, né? Então eu saí explicando o que era o espiritismo, falei do tríplice aspecto, né, espírita, que é filosofia, ciência e religião, né? Uma filosofia, porque existe toda a parte filosófica disso que você terminou de falar, da humildade, da caridade, né? São todos os aspectos filosóficos que lhe levam à evolução. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da ciência espírita que prova toda essa questão. Você está exatamente citando uma parte do livro A Física Quântica da Vida Real, né? E falando sobre essa questão da inércia espiritual. E muitas vezes as pessoas não entendem que o que a gente está divulgando é exatamente para que as pessoas entendam a filosofia espírita e a ciência espírita e comecem a aplicar não só dentro do espiritismo, mas em qualquer religião, né? Em qualquer religião, que independe da sua vida. Se você não acreditar em Deus, praticar o que a gente está conversando em termos filosóficos e científicos, você já está praticando uma coisa muito boa para a sua evolução. Olha, a definição, segundo o próprio Allan Kardec, a doutrina espírita é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino do espírito. Ele não fala a religião, é a ciência. Lógico que não é uma ciência igual à ciência convencional que nós tanto entendemos no mundo que vivemos, através das leis da física, da química, da própria biologia e por aí vai. É uma ciência que ele considera uma ciência à parte, mas que ela tem todos os fatores para justificar o que você diz acerca da doutrina espírita. Isso. E o que é mais importante é a reencarnação. Por que a reencarnação? Porque a reencarnação está exatamente dentro dessa lei de ação e reação. Ora, eu passei toda uma experiência cometendo determinados erros, mas eu também tive as minhas virtudes. A vida não só é coroada de êxitos. Nós cometemos os erros. E o que é que se justifica por isso? A própria realidade da vida que vivemos. Ou seja, o livre-arbítrio, o livre-pensar, me dá o direito de escolher o que eu quero para a minha vida. Veja que Deus maravilhoso. Ao invés dele nos engessar com suas leis, com seus pensamentos, ele diz, vá. E muitos dizem assim, eu vou seguir. Não, todos nós estamos voltando, Aguinho. Ele nos colocou no mundo e disse, um dia que você estiver pronto, você volta. Eu vou colocar dentro de você todas as minhas leis, todos os meus valores,
toda a minha manifestação de um Deus, e você vai descobrindo aos poucos esse Deus que sou eu dentro de você. É um Deus manifesto, um Deus que não é pai, não é um Deus que ampara, que protege, mas um Deus que se manifesta. Então, por isso que eu digo, nós temos 100% do potencial divino. Exatamente. Mas quase 0% da sua evolução. Da atitude como potencial divino. Por isso que a gente fala dessa inércia espiritual. Ele provoca em nós um sentido do buscar, do experimentar. Então, eu faço uma experiência, eu fui muito envolvido nisso. Ela pode dar certo ou pode dar errado. Não é porque minha experiência deu errado que eu vá desistir. A vida não nos contempla com esses aspectos. Ela vai sempre nos dar oportunidades para um recomeço. Até porque, Wagner, nesse mundo que vivemos, nessa experiência que nós estamos, nós não inventamos nada. Nós descobrimos que está pronto. Toda a realidade da vida ela já está previamente elaborada. Por que eu não alcanço os meus sonhos? Por que eu não consigo realizar os meus desejos? Porque eu só faço sonhar e desejar. Eu não crio uma possibilidade para chegar onde eu quero. Sim. Ou seja, eu me teorizo de uma coisa, mas eu não tenho ação para fazer valer essa teoria. Eu tenho que trabalhar. E para que eu trabalhe, é preciso que eu mova uma ação para justificar aquilo que eu mereço. Porque se eu te der tudo que tu me pedes, isso não tem menor valor. É apenas mero capricho. Mas as tuas conquistas não, mesmo que sejam pequenas, mas foi produto do seu empenho. Eu sempre digo também que Deus não quer de nós respostas e nem resultado. Isso aí ele já sabe. As respostas são as melhores e os resultados são bons. Agora, o que é que ele quer de nós? Empenho, que você vai buscar. A partir do momento em que você envidar ou você promover uma ação, se você tiver um determinado desejo, pode ter certeza, tudo que for além de você é da parte de Deus. Isso aí ele cobre tranquilamente, mas a sua parte você tem que cumprir com ela. Então vem exatamente nesse nosso estudo, voltando, que a gente comentou sexta-feira, Vaguinho, eu até comentei, eu vou até falar aqui rapidamente sobre um processo que a gente viu no livro Missionários da Luz, né, quando um jovem, eu contei esse momento, essa passagem, ele vai estudar, vai para uma capital, uma cidade grande, mas ele tinha um grande amigo. E ele continuou com essa amizade, e lá ele conseguiu contrair algumas coisas positivas, um trabalho, e construiu uma vida bem melhor, e se sentiu na obrigação de convidar o amigo para vir estar com ele. A amizade deles era tão grande que ele se viu na contingência de chamar esse amigo. E quando esse amigo chegou para ir morar com ele, dividir com ele um apartamento, viu que ele tinha uma noiva. E de uma forma involuntária, ele se apaixona pela noiva do amigo. E aí ele começa a criar, de forma diabólica, né, podemos assim dizer, uma maneira de tirar esse amigo dessa relação. E ele o envenena. Ele mata o amigo para assediar de forma mais direta a noiva desse amigo. E ele faz isso. E se fazendo de amigo dela, ele se conssocia e casa com ela e constrói uma família. E era uma família perfeita. Ele era uma pessoa correta, ela também. Eles se amavam, tinham filhos saudáveis, bons, mas ele tinha uma coisa dentro dele que não deixava ele ser feliz. Foi o ato que ele cometeu. Ou seja, o próprio carrasco ainda estava, e com certeza, dentro dele. E não suportando todo esse sentimento de culpa, ele vai e comete o suicídio. Vão todos três para o mundo, como chamamos o mundo espiritual. E lá é promovido um processo de uma reforma, né? Convocando eles para retornar ao cenário da vida e retificar os valores que precisavam ser retificados. Então, aquele amigo com aquela jovem, eles voltam e se casam novamente. E a proposta seria trazer esse rapaz, esse terceiro, que é o amigo, como filho. Mas ele, inconscientemente, ele começa a rejeitá-lo. Ela, quando falava em ter esse filho, ele dizia, não quero ser pai.
como se ele, como não, se ele sabia que tinha alguma coisa que estava ligado a ele, como eu sempre digo, de forma inconsciente, porque esses fatores acontecem e muitas vezes o esquecimento é necessário, até para ajudar o processo. Por quê? Porque todos três eram três pessoas boas, velho. Ele era um bom homem, o amigo um bom homem e ela é uma boa mulher. Só que ele cometeu um erro em nome de um sentimento que ele não soube dominar. Então eles voltam para o cenário da vida. Que é o que a gente chama de paixão, né? A paixão, Você já ultrapassou a questão do amor, você tem ali a paixão. E que não era daquela vida, né? Ele fazer aquilo ali já foi consequência de outras vidas, né? Porque a gente não sabe da história anterior. Exatamente. Mas foi já um processo... Havia um pano de fundo para justificar tudo isso. Porque exatamente. Nada surge do acaso. A proposta da evolução, da vida, de tudo que fazemos, está dentro da lei da causa, porque Deus é uma causa. Uma causa não produz um acaso. Né? Aí nesse livro, ele narra exatamente o momento em que aquele espírito ele vai reencarnar. Entendo. Ele vai voltar para aquela família, como filho agora, para que possa haver um novo encontro e eles corrigirem, de alguma forma, os erros que foram cometidos. Que coisa maravilhosa é a bondade, né? A misericórdia de Deus. Divina. Aí, se fôssemos ver por um outro lado, nós iríamos ver castigo, punição, né? O inferno. Mas tudo está sendo corrigido, vendo que os valores que cada um deles tinham. Houve erro? Houve. Mas os erros poderiam ser, consequentemente, retificados. Aí ele diz aqui, na narrativa, ele diz... não se deixe dominar pelas impressões negativas no momento em que ele vai reencarnar, no momento que ele vai voltar. E ele está com medo, porque geralmente os espíritos, Vaguinho, quando eles vão reencarnar, eles sentem medo, porque eles têm uma ideia do que eles vão ter que passar novamente. Exatamente, né? De todas as dificuldades. As dificuldades, as virtudes, mas tudo é um novo momento, é um recomeço. Recomeçar é muito difícil, Vaguinho. É muito difícil. A gente não foi preparado para recomeçar. Por quê? Porque o orgulho não deixa. A humildade permite, mas o orgulho serve como um anteparo. Já observou? Que a gente muitas vezes está tão disposto, mas vem aquela coisa do orgulho, do egoísmo. Impede a gente de fazer. Aí ele disse, olha, não se deixe dominar por essas impressões negativas. Você tem que voltar. É uma oportunidade única, talvez, que você esteja... Eu não diria única, porque Deus nunca deixa de nos dar oportunidades infinitas. Mas o momento era esse. Aí ele consequentemente, recebendo do amigo essa orientação, e ele disse, o problema do renascimento não é assim tão difícil. Renascer não é tão difícil. E ele disse, naturalmente, exige coragem e boas disposições. Veja que quando a gente volta no processo da reencarnação, a gente está previamente vendo tudo isso. É um programa. Por isso que as pessoas dizem, destino, sorte, azar, não existe. Existe um programa que pode ser cumprido ou não. As nossas programações previamente elaboradas são meios, fins que podem ser por nós praticados ou não. Sim. Eu posso não ter disposição para fazer uma coisa que eu estou com vontade de fazer amanhã. Tanto uma coisa boa como uma coisa ruim. Isso vai depender de uma série de fatores, e principalmente do momento. Aí ele diz, entretanto... Ele dizia ou exclamava algo triste, temo contrair, veja aí, Wagner, eu temo contrair novos débitos. É esse o problema do processo reencarnatório. E o danado é que você cair de novo. Você cair de novo é uma possibilidade muito grande, né? Olha, Wagner, eu costumo dizer, até em tom de brincadeira, se eu puder, na minha próxima reencarnação, conversar com meu pai e com minha mãe, antes de chegar aqui, eu vou pedir a eles, não me deixe cair de novo. Porque essas quedas maltratam muito a gente, né? E muita gente reclama e diz assim, eu tenho medo danado de morrer, e os espíritos de nascer, né, Dejan? Então... porque você sabe que é o contrário, né? As pessoas, quando elas vêm para a Terra, elas se enterram, né? Tudo que vem para a Terra se enterra. E quando vão embora, se desenterram, né? Mas a gente diz o contrário. Mas né? a gente se desenterrar é uma das coisas mais difíceis que existe no mundo. Porque também, é muito fácil né? morrer. O difícil é se desvincular da matéria. Da psicosfera criada na experiência que você está vivendo. Principalmente o materialista, né? Ele não quer perder as suas conquistas materiais. Por isso que muitos espíritos permanecem nos locais onde eles viveram, perturbando muitas vezes, se achando ainda dono,
porque o seu inconsciente ainda não despertou para uma outra realidade. Aham. Ele ainda está preso àquilo que ele considera ainda sendo posse sua. Isso é terrível, isso é muito difícil. Aí veja assim, ele dizia, temos que contrair novos débitos, ao invés de pagar os velhos compromissos. Eu acho isso fantástico. Veja bem, Vaguinho, o que acontece com a vida da gente? Nós temos muitos débitos, porque nós somos alunos reincidentes. E o reincidente, ele volta pela própria reincidência. As nossas virtudes vão ser cada vez mais desenvolvidas. Se eu era uma pessoa boa, vou continuar sendo bom ou até vou melhorar. Mas existem aspectos negativos ainda em nossa vida. São aquelas disciplinas que a gente ainda não conseguiu se desenvolver dentro dela. E as avaliações vêm, as notas são baixas. E a gente volta. Aí, como ele disse, eu tenho medo de contrair novos débitos. E muitos contraem, porque ao invés dele procurar seguir uma orientação, muitas vezes os filhos não querem seguir a orientação dos pais, que são os seus verdadeiros tutores aqui na Terra, principalmente nas primeiras idades, né, nos primeiros momentos da idade dele, a infância, a adolescência, a juventude. E aí eles começam a acumular novos processos de débitos, são terríveis. E aqui era o medo dele. Veja que ele lembra-se disso. E aí ele diz, é tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à reencarnação. Mas ele diz o seguinte, como é que eu posso voltar trazendo mais sentimentos de culpas ainda? É bom que a gente esqueça um pouco do passado delituoso para a gente poder abrir campos para novas propostas. Possibilidades. Se você for perguntar a um preso, em qualquer presídio desse, o que foi que ele fez para estar ali preso, ele não gosta de falar disso. Porque ninguém gosta de lembrar coisas negativas, né? Na vida tem esses detalhes, né, Vaguinho? Que detalhe, né? Aí ele disse, seria porém, veja o que o orientador espiritual disse a ele, seria porém muito mais difícil triunfar guardando a lembrança. Quer dizer, se eu estou recomeçando, é bom que eu comece sempre trazendo novas propostas. Não é? Eu acho isso muito, muito importante. Eu sempre uso a seguinte colocação. A gente começa brincando com o vento, mas não percebe que vento também pode construir tempestades. Você vai potencializando coisas negativas, né, pensamentos que realmente consomem a mente e ocupam um espaço muito grande, não possibilitando outros pensamentos, que eles chamam de monoideia, e aí começam a surgir as distonias mentais, o sentido de perseguição, né? Ninguém gosta de mim, aí vem a filosofia do coitadinho, quando ele não percebe que ele está igual a todo mundo, vivendo com as mesmas possibilidades e que dificuldades, todos têm que dificuldades viver. e coisas boas, positivas e negativas, mas ele não todo mundo percebe, tem, né? Aquele Jesus dizia, quem tem olhos para ver, verá. Mas eu não quero ver. Então é problema de quem não quer ver. Ele disse, então esquece o passado. Vamos trabalhar a partir do agora, né? Aí ele disse, se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, olha o que ele diz aqui, não precisaríamos recapitular lições já vividas na carne. Isso é fantástico, Vaguinho. Quer dizer, no dia que eu não tiver mais nenhum débito... Não precisa voltar mais, né? Eu só digo uma coisa, no dia que eu acordar de manhã, você, qualquer pessoa, você mesmo, nosso ouvinte, telespectador, se você acordar de manhã e não tiver mais nada para escolher, esse mundo não serve mais para você. Esse mundo é o mundo das escolhas. É sempre muito importante a gente perceber e saber as escolhas, mas nunca deixar de usar sempre a capacidade da paciência, usar da paciência, a tolerância, ser uma pessoa observadora. Tudo isso é muito importante para as decisões que você vai tomar. O imediatismo sempre nos traz resultados muitas vezes negativos. Fazer coisas com imediatismo. Então ele diz assim, perigoso, né? E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o esquecimento que o Senhor nos concede em caráter temporário. Veja que ele fala em caráter temporário. Sim. Então, é aquilo que a gente diz, tudo passa. As pessoas muitas vezes acham que aquelas dores, aqueles problemas, aqueles desafios... Gente, a vida ela é cíclica e é transformadora.
Então, cíclica porque tudo está girando em torno de uma mesma alguma realidade. coisa, Uma mesma exatamente. realidade. E é transformadora porque a mudança é um processo de transformação. Entendeu? Então eu posso, a partir de agora, ser uma pessoa mais coerente, mais benevolente comigo. E para tanto, não é preciso que eu tenha uma religião definida. As religiões são fantásticas, são importantes, porque elas congregam os seus fiéis, é um lugar de encontro, de meditação, né? De um ligamento como a própria palavra com a divindade, com né? Deus, religar, religião, religar. Eu não concordo, religar, eu não preciso me religar com Deus, porque eu estou ligado a Já Ele. está ligado, né? Então isso tudo é muito importante, mas depende muito de cada um, da forma como você pensa. E o espírita, como eu sempre digo, ele tem por obrigação respeitar e entender todos os pensamentos de todas as religiões. Isso é muito importante. É por isso que é tão importante a gente definir esse aspecto do espiritismo, que o espiritismo é ciência e filosofia, exatamente para que as pessoas não confundam essa questão religiosa e até muitas vezes execra, né, o espiritismo como se o espiritismo fosse uma concorrente das religiões. A gente não concorda com nenhuma religião, a gente não tem, inclusive isso aí não tem nenhum sentido. A gente não faz catequese, a gente não vai para para convencer ninguém a vir para o espiritismo. Na verdade, o espiritismo é exatamente isso, essa filosofia belíssima que a gente está estudando agora e vendo todos os fatos de uma forma clara, de uma forma nítida. A reforma íntima é simplesmente uma evolução, é simplesmente evoluir pessoalmente, né, espiritualmente, ajudando o outro, dando a mão ao outro, porque a gente não vive sem o outro. Então é exatamente esse processo da ação e reação e toda essa estrutura que a gente passa ao renascer, ao vir novamente. Olha, o grande processo, a grande proposta é unir os diferentes para formar a unidade. O que é que a gente pode entender em termos de unir o diferente? É quando há o trabalho da humildade, você perceber que está lidando com uma pessoa que tem defeitos como você tem, que tem predicados como você tem, e consequentemente isso é um exercício muito difícil de ser praticado. Complexo demais. Né? Porque na realidade você se nutre de uma série de fatores que nem sempre abre espaço para o entendimento para com o outro. Queremos sempre atirar a pedra, como dizia Jesus, né? Atire a pedra. Ali, naquele exato momento, se observava que erros estavam incluídos em outros erros, e foi de uma forma tão intensa que Jesus muito mal olhou para aqueles homens. Não havia o que dizer naquele instante, apenas colocou na consciência de cada um o que cada um devia fazer. Se você acha que deve matar, mate. Agora lembre-se que você vai ter que responder por essa morte. E outra coisa, você não vai responder a nenhum tribunal exterior, você vai responder à sua própria consciência. Porque você amanhã, se você não sabe hoje, amanhã você vai saber o que você fez. Isso com certeza não vai deixar de existir, porque a proposta ela está exatamente dentro desse contexto. É como se a ficha caísse, né? Exatamente. É aquela história de, por enquanto você ainda mata, né? Daqui a pouco você vai imaginar exatamente a consequência dessas mortes que você causou, que você provocou. É por aí, né, Dejane? Você vai caindo, sei lá, a consciência vai se aperfeiçoando, se burilando, tal qual um diamante que vai nas pancadas da vida, né? E vai entrando em sintonia com o que é de belo, de divino. E nós, Vadinho, podemos tomar como exemplo, principalmente nós brasileiros, Sim. a atual situação que nós estamos vivendo. Nós não vamos falar aqui de política, de nada. Mas veja uma coisa, à medida que as lições vão se tornando duras ou mais exigentes, é porque elas sabem, ou eles sabem, o que pode tirar de cada um de nós. Uhum. Vejam que até um dia desse nós vivíamos escondendo muitas coisas. Hoje já não se esconde mais. Pois é. Mas isso é parte de toda essa natureza evolutiva. Ainda tem muita coisa para ser corrigida, claro que tem, mas já se começou. Porque não adianta, não existe nenhum projeto em que o homem tem por obrigação mudar o mundo. Porque cada mundo é um mundo. Se esse mundo não atende mais às minhas necessidades, eu vou para outro. Certa vez perguntaram a Chico Xavier o que aconteceria se o planeta Terra fosse destruído. E Chico disse com muita naturalidade, se Deus arrumou esse lugar, ele arrumaria outro lugar para colocar cada um de nós. Pois é. Isso é bem natural.
Então, o importante não é o lugar onde eu esteja, é a experiência que eu tenho que viver. Então, é preciso que o homem abra ou desperte para isso. Os errados vão pagar pelos seus erros. Vão amanhã ter que fazer uma avaliação do que eles tiverem. E há um fator muito interessante aí, que o próprio Jesus falou: a quem muito for dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. O tamanho da certeza. responsabilidade é o tamanho da cobrança que será feita em função dessa responsabilidade. Por isso que Jesus falava: olha, eu não posso me sentir dono de um rebanho, nem um pastor desse rebanho, enquanto tiver uma ovelha fora do rebanho. Porque é muito fácil você manter aquilo que está com você, perto de você, sob o seu comando. Mas é muito difícil aquilo que está fora de você. Porque você quer comandar, mandar, dirigir aquilo que você não pode dirigir. Uhum. Tem coisa mais forte do que o amor de uma mãe por um filho. E, no entanto, muitas vezes ele fracassa nas suas missões. Pois é, e a mãe se esforça. Por isso que a gente diz que o ser mais divino que existe é a mãe, porque dúvida, é uma coisa impressionante. A defesa, a gente anda vendo, né, Dejan? A cada conversa que a gente tem com as mães aflitas e tal, a gente vê a dificuldade que elas têm, o problema que elas passam, né, para superar e até para entender por que é que o filho está passando por tudo aquilo. E mesmo com todas as dificuldades, elas não deixam de batalhar, elas não deixam de fazer com que o filho seja melhor e sempre tentando dar lições, mudar a vida do filho. Esse esforço que eu digo sempre, que a gente está muito interconectado. E um depende do outro, né? Um depende do outro para poder evoluir. Senão a gente tinha nascido só. Não tenha dúvida. Só que existe um ser humano no mundo. Não, e digo mais a você, o processo da gestação, né, com todas as suas minúcias, tanto no aspecto espiritual como no aspecto fisiológico, biologicamente falando, ele tem um sentido muito grande, muito importante, de uma interação, né, de um contato. Sim. Por isso que nós temos dificuldade de amar, porque a gente já começa aqui na Terra amando com posse. Veja que esse amor é meu, né? É porque todos nós já tivemos um dono. Né? Independente da idade, ainda temos um dono, né? Temos um pai e uma mãe que decidem o dono do seu filho. Exatamente. Uma mãe não escolhe a idade para aconselhar seu filho. Se ela achar que ele está errado, ela diz, vai lá e diz. Porque ela se diz ou se acha. E isso é maravilhoso. Em fantástico, de necessidade é fantástico. Mas olha, Vaguinho, eu quando fazia visita ao presídio aqui de Caruaru, eu observava que na quinta-feira, se eu não me engano, era na quinta-feira, tinha a visita das mães. Você não encontra um pai. Né? Você não encontra um pai. Só elas encontra a mãe. Só elas que vão ver seus filhos. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa maravilhosa. Chega a emocionar. E elas estão ali, muitas vezes, passando por situações tão constrangedoras, porque aquelas revisões são muito difíceis, mas elas vão ali achando que seus filhos podem mudar. Isso é verdade. Que eles vão sair dali, vão se transformar em homens de verdade. Porque se elas não acreditassem, elas não iam. Com certeza. Você não vai buscar uma coisa da qual você não acredita. A gente estava falando ainda agora, conversando. A forma que vão nos presídios e tal, quando estão lá no mundo espiritual, elas é que vão atrás dos filhos e tal, com aquela responsabilidade, aquela vontade de resgatá-lo, de tirá-lo daquela situação, que é uma situação, a gente tem que repetir sempre, uma situação psíquica, né? Uma coisa que ele mesmo se engendra naquele processo, e que ela tenta de toda forma retirá-lo daquele processo mental em que ele se encontra e que ele mesmo se meteu, né? Em que ele mesmo se meteu. A reencarnação, ela pode se dar por um grande amor ou por um grande ódio. Isso é difícil. Por exemplo, a mãe pode estar gestando, entendeu? Porque mãe não gera, quem gera é Deus. A mãe pode estar gestando dentro dela um inimigo. Com certeza. Que foi provocado um processo, uma prévia elaboração de um projeto para aquele reencontro. E eu acho fantástico porque ela cria esse filho e um dia vão se encontrar em algum lugar. E ele vai dizer, você me fez um grande mal, mas ela diz, na experiência seguinte, eu lhe fiz um grande bem. Um grande bem. E só o amor cobre a multidão dos pecados. Eu acho isso fantástico. A reencarnação é a cara, é toda essa tem proposta. Tem tudo a ver. É porque você muitas vezes as pessoas guardam um grande mal, porque se o mal... Se fosse pago com o mal, como a gente vê aqui, o bateu, levou,
essa necessidade da vingança, porque você veja, olho por olho, a lei humana ela é vingativa, viu? Uhum. Você veja que as pessoas mandam prender por vingança, né? Não é por educar. Não é para educar. Porque Deus nos manda para a reencarnação com um único objetivo, não é nos punir e dizer, vou jogar de novo você no cenário das suas dificuldades para você sofrer mais, nada disso. Eu vou lançar você para uma nova proposta, onde você vai ter que aprender mais, você vai trabalhar mais, vamos dar algumas orientações, então colocam aqueles professores para dar aquelas aulas particulares que aqueles espíritos recebem. Quando eles estão praticamente em dia, ou já se encontram qualificados, aí olha, chega a hora, você agora vai ter que voltar para você colocar em prática isso que você aprendeu aqui. Que é exatamente isso. E aí ele esquece o passado, aí ele tem que esquecer, porque é muito forte, né? O sentimento de quem carrega muitas culpas, né? Aí ele volta. Mas quando ele volta, ele não tem uma visão nítida, mas inconscientemente ele tem algumas noções. Por isso que há umas aversões, existem algumas aversões. Aí eu não gosto dessa pessoa, nunca vi essa pessoa, mas ela não entra. Não me entra. Mas é porque tem alguma coisa aí. As antipatias. É o que eles chamam de sinergia, né? Essa interação mente a mente que há entre as pessoas, de acordo com as suas formas e os seus modelos de pensamento. Então, por isso que eu digo, muitas vezes até um ambiente faz a gente mudar de comportamento, de atitude, de pensamento. Essa fragilidade humana tão natural, que é decorrente ainda das nossas experiências. Mas isso vai passando e a gente vai crescendo, e aos poucos a gente vai aprendendo. Eu só digo sempre, Vaguinho, o mundo é muito bom, a vida é boa, e eu digo sempre, e digo também às pessoas, acredite. Mas acredite trabalhando, não deixe acumular problemas, vá buscar sempre a solução. E se não encontrar uma solução imediata, negocie. Pois é. É possível negociar? É sim, porque quando eu declaro o meu débito, eu tenho a possibilidade até de parcelar. Mas quando o cobrador derruba a porta e vem me pegar, aí não tem jeito mais. Eu não tenho nem como me justificar. Já vamos dar um tempinho aqui, só alguns minutos para a gente passar algumas músicas e tal, passar como é a sugestão da Hora do Chico, para leituras e tal. E aí depois a gente volta com o segundo bloco, o segundo e último bloco da Hora do Chico, ok? Tá ótimo. Bom, estamos voltando aqui com a Hora do Chico, aqui com o Dejan, conversando, batendo um papo. A proposta é exatamente essa, é a gente esclarecer a doutrina espírita da melhor forma possível, de uma forma muito clara e muito acessível. Eu costumo sempre dizer que usar palavras bonitas e fazer arrudeios não é bem a proposta do Espiritismo. Às vezes as pessoas até tentam, mas isso não é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo veio exatamente para ser totalmente compreensível, né? As pessoas precisam compreender, é uma doutrina muito fácil de compreender, difícil de praticar, né? Porque é muito difícil você praticar o perdão, você praticar a humildade, você praticar a caridade da forma certa, você ser uma pessoa do bem. Não é fácil. O caminho dos espinhos é danado de complicado, porque você se fura todo, né? É um caminho sofredor e tal, mas extremamente compensador quando você sabe colocar isso tudo. Você concorda? Demais. Inclusive tem um fato interessante, que algumas pessoas muitas vezes vêm nos procurar e trazem a seguinte questão: por que aqui na minha vida nada dá certo? Tudo que eu faço dá errado, eu não consigo alcançar os meus sonhos, os meus objetivos. Isso não é verdade. Isso é uma questão de ótica. Dar certo ou dar errado, isso é muito relativo. É porque a gente trabalha com capricho, a gente trabalha com imediatismo. Quando a gente paga por uma coisa, a gente quer aquilo que a gente comprou ou pagou imediatamente. Né? Mas eu digo sempre, o tempo de Deus não é o tempo dos homens. As coisas de Deus, elas seguem uma orientação muito mais, como eu disse, pedagógica. Você pode estar aqui sofrendo de uma dor crucial, terrível, e Jesus, como terapeuta, está ao seu lado. E você diz, o senhor não resolve nada porque não chegou a hora, meu filho. Exatamente. Quando chegar a hora, eu garanto a você que eu não vou deixar de interceder, porque esse é o meu papel. O professor não pode fazer a prova pelo aluno. Por mais que ele goste desse aluno,
ele tem que ser avaliado, porque a questão é dele, o processo é dele, a evolução é dele, isso é de cada um. Eu estou vendo aqui que você também vai tocar aí no Obreiros da Vida Eterna, né? A gente falou do outro livro, né? De André Luiz, e agora você fala de tocar na parte do Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 5, que fala sobre os processos biológicos e espirituais. Né? Exato. Veja bem. Fala um pouco sobre isso. Olha, isso tem muito a ver com uma polêmica muito grande, que é essa herança genética que são. Ixi, Maria, fala, né? Pronto. Que não existe isso não é verdade. Eu não tenho que herdar nada do meu pai e da minha mãe geneticamente. Seria mais uma vez um erro de Deus. Eu não tenho que cumprir, pagar ou assumir as faltas, os erros, a invigilância dos outros. Seria voltar ao pecado original. Eu tenho nada a ver com o erro de Adão. Quer dizer, eles estão cientificamente querendo provar uma coisa que é muito antiga, que é o processo do pecado original. O pecado original. Então, eu tenho uma história. A minha história é algo que se refere ou que interessa só a mim. Eu preciso de ajuda? Preciso. Eu vou contrair afetos, desafetos, à medida que eu for movendo essa história. Mas sabendo eu que eu sou o ator principal da representação da minha peça. Todos os outros são convidados. Até os meus inimigos são convidados. Eu, como digo, se eu precisar, numa experiência como essa, como nós precisamos, praticar a humildade, é preciso que alguém me magoe. Eu tenho que ter um inimigo para poder praticar a paz. As pessoas que me amam, elas não vão me estimular a praticar, porque elas já me amam. Você tem que ter tem que ter quem provoque o processo de humildade em você. Isso é da escola. Isso é da natureza da pedagogia. A pedagogia. Não é isso? Agora, esse inimigo, ele não veio, ele não está na minha vida para me maltratar, me ferir, me magoar. Lógico que ele tem essa intenção. Ele vai fazer isso. Ele vem com esse propósito. Mas ele precisa de mim tanto quanto eu preciso dele. Chico era que dizia isso, né? Dê graças a Deus ao seu obsessor, porque ele é o seu maior amigo, ele é quem vai fazer você evoluir. Fazer evoluir. Muitas vezes um parente complicado, um colega de trabalho difícil, talvez seja ele que faça a gente mudar. Quando a gente não consegue mudar, muitas vezes pela quantidade ou pelo excesso de proteção que a gente tem. Pois é, quer dizer, os amigos não fazem a gente evoluir, porque os amigos são aquelas pessoas que gostam da gente. Estabilizam, né? Estabilizam porque tem que ter o contrapeso, né? Outra coisa, eles nos agradam, exato, né? Nos motivam, exato, nos fazem pessoas brilhantes, né? Pessoas valiosas, valorosas. E não passa estimula, disso. Motiva e tal. Mas quem faz evoluir mesmo. E o pior de tudo, massageia o ego, né? Massageia o ego. O ego que tem sido tão difícil para nós, porque a gente está aqui para trabalhar muito mais, segundo a psicologia, o self, né? O self, o ser. O interior. Então, o processo reencarnatório, ele depende de 3 aspectos. O espírito reencarnante, que pode ser eu, você, qualquer um, são bilhões de espíritos que estão nesse projeto. Precisa do espermatozoide, no caso masculino, o homem, e precisa do óvulo da mulher. Juntando esses 3 aspectos, é que começa a se promover uma nova experiência. Eu não diria uma nova vida, porque já é uma vida. Então, ali, tudo que vai ser construído naquele novo corpo vai depender da impressão do espírito. Perfeito. Aquele espírito, ele vai, se ele tem predisposições, se ele tem doenças, se ele tem deformidades, tudo isso decorrente das experiências anteriores. E ele não corrigiu, mas ele tem que trazer. Aí é onde entra, aquela afirmativa de Jesus. Se essa mão te serve de escândalo, joga fora. Quer dizer, se o espírito ele vem trazendo coisas dentro da sua fisiologia, que ele sabe que vai cometer erros novamente, ele mesmo por conta própria ou por uma orientação, ele começa isolando aquela área. Vamos lá, essa parte é fantástica, você tocou aí, essa parte biológica que a gente fala, dos processos biológicos, principalmente das heranças genéticas. A gente vê muita gente aí discutindo
Ontem mesmo anteontem, né? Antes de ontem foi um festival de perguntas, porque as pessoas acham que tem na família delas vários casos de processos de herança genética, seja de uma coisa ou de outra e tal, e que está comprovado porque tal de uma das participantes. E isso gera um monte de dúvidas, e até a comunidade científica fica muito braba com a gente quando a gente fala que não existe herança genética, mas sim uma herança espiritual, perispiritual, que você adquire por semelhança, e que você termina gerando isso nos teus genes. É diferente. Exatamente. O processo é assim, não é o gene que faz, mas sim você que faz o gene ficar desse jeito. Exato. Explica melhor isso aí, porque é bom a gente vamos né, entender. Por parte, veja. Como o Jack. Olha, Wagner, veja, como eu disse, quando eu venho de algum lugar, eu trago tudo que é meu. Não é porque eu me mudei do Brasil, fui morar na Rússia, que eu perdi os meus valores individuais, espiritualmente falando. O que é que eu vou ter que fazer lá? Lá eu vou ter que me adaptar a outros fatores, um idioma diferente, um clima diferente, um hábito alimentar diferente. Então isso leva tempo. Então, para que o espírito ele não sofra de impacto direto essa mudança da volta, ele precisa renascer. Então ele começa tudo praticamente do zero. Mas ele traz dentro dele, na matriz espiritual, tudo que é dele. Você pode estar vendo uma criança, para você é uma criança, mas pode ser um espírito muito mais velho que você. A experiência daquele momento traz ele naquela condição, limitado àquela proposta. Então, por exemplo, se eu tenho uma predisposição genética, e meu pai tem, e meu irmão tem, é porque são em reencarnações afins. Perfeito. Então eu aproveitei os genes. Se eu tenho uma predisposição para uma determinada doença, já que eles chamam de doença pré-existente, então eu já aproveitei o gene do meu pai e utilizei isso para fazer valer essa formação do meu perispírito é feita, não é, gente, é importante a gente entenda, não é que a ciência esteja errada, não, tá errada apenas a conceituação de doença geneticamente adquirida sem uma consequência espirioal. O problema está exatamente nessa consequência espiritual que você adquiriu com vidas passadas. Vaguinho, veja bem, eu narro isso muito nas minhas palestras. Recentemente aconteceu um fato muito interessante com relação à microcefalia, né, esse problema de ser provocado pelo vírus da Zika vírus. Do Zika vírus, que eu não concordo, isso é pessoal, não concordo, porque eu digo sempre, o útero materno é uma área muito difícil de ser violada. E isso veio a comprovar quando eu soube recentemente que em São Paulo uma mãe teve filhos gêmeos, a mesma placenta, o mesmo processo, o mesmo corpo, a mesma formação, um nasceu saudável e o outro nasceu com microcefalia. Então, se o vírus entrou ali... Por que afetou um e não afetou o outro? Por que o outro? Porque Deus seria tão injusto em colocar no mundo dois seres no mesmo instante, numa mesma estrutura de família, no mesmo ventre, com destinos tão distantes e tão diferentes. Um já veio condenado a tudo que você imaginar de dificuldade. E o outro nasce com todas as chances. Eu não preciso nem mostrar muita coisa lá. Só isso já é o suficiente para a gente entender. Agora, o que é que o médico faz? Ele não encontra um diagnóstico e ele vai buscar o quê? Naquilo que ele tem de mais, que está certo que ele. É a coisa mais evidente, material, e que está na ciência material. Mas ele sabe que o genes é responsável pela formação das estruturas, do próprio corpo. Aí veja outra coisa interessante, veja. Todos nós temos muitas doenças já dentro do nosso corpo, mas nós temos um sistema imunológico, que é nosso mecanismo de defesa, que tem a providencial tarefa de nos libertar desses ataques, principalmente as viroses, né, e tantos outros problemas. Quando eu me descuido, sou uma pessoa que não cuido da minha saúde, consequentemente, meu sistema imunológico sofre uma queda em termos de atividade. E aí eu fico mais predisposto para as doenças. Sim. Se eu já tenho um fator
existente e, consequentemente, esse fator vai se agravar mais ainda. Olha, eu digo sempre, nós só somos atingidos nos nossos pontos mais fracos. Com certeza. Dejan, e explica também, por exemplo, a gente viu que a atriz Angelina Jolie, né, ela fez uma cirurgia de mama, retirada da mama completa, porque a mãe, parece que tias e tal, avós, todo mundo morreu com câncer de mama, né, em virtude do câncer de mama. E ela fez uma retirada completa da mama, né, e fez uma reconstrução. Naturalmente o pessoal é muito rico e tal, e fez uma reconstrução, fica tudo do mesmo jeito, praticamente, só tirou aquela parte que ela achava que ia prejudicá-la. E várias pessoas têm tentado fazer esse tipo de coisa. Dejan, a minha pergunta é muito simples. Veja, a gente sabe que todos os processos de doença, saúde ou doença, né, ser são ou ser doente, depende da mente, exclusivamente da mente. É a gente que promove isso, tanto nas nossas propostas espirituais, né, de evolução, de resgate, de expiação, provas, etc., como também nas coisas que a gente terminou fazendo aqui para poder melhorar toda essa situação. Então, vamos colocar aí, se a Angelina Jolie tivesse continuado do mesmo jeito, isso é uma hipótese que eu estou levantando aqui para até a gente ilustrar. Exato. Aí ela vem e deixa o seio e tal, e não tem o câncer. Pode ter sido justamente todo aquele processo que ela terminou fazendo junto com o marido, Brad Pitt, na época, de resgatar crianças na África, de levar a gente, de adotar, de entrar em causas nobres. Talvez ela tenha feito tudo isso e tivesse realmente um resgate de tudo, nunca tivesse esse câncer, jamais tivesse se desenvolvido. A gente não tem como comprovar agora porque ela tirou, mas aí podia ela nunca adoecer, mesmo ter todas as condições genéticas favoráveis a isso. O que é que você me diz? Veja bem, isso está muito ligado a um fator chamado genoma. Há muitos anos, a medicina, e principalmente os laboratórios, tiveram essa ideia de isolar o genoma humano e fazer o mapeamento dos genes e previamente curar todas as doenças que porventura ele trouxesse. Acontecesse. Você imagine, se encontrasse um remédio para isso, que fortuna ganhariam esses laboratórios? E eles pesquisaram isso e caiu por terra, por quê? Porque o genes não era da forma como... O genoma não era o que eles pensavam. Isso dependia muito de uma coisa que você falou agora há pouco, o fator mental. Quando a gente pergunta o que é saúde, segundo o próprio... A Organização Mundial de Saúde, né? Então, o CID, Código Internacional, saúde é bem-estar. Aí começa logo em bem-estar. O que é bem-estar? O estar bem. É bem-estar psíquico, ou seja, estar bem mentalmente, fisiologicamente, o corpo, socialmente, estar no lugar bom. Agora já existe mais outros fatores, espiritualmente. Isso. E ainda se fala em fator ecológico. Ora, qual é o ser aqui na Terra que consegue manter tudo isso numa mesma realidade harmônica? Ninguém. Então todos nós somos doentes. Por isso que Jesus disse: eu vim para os doentes. Agora, o que é que acontece? Eu tenho as predisposições. Eu tenho determinado. Então, eu posso ter uma doença? Posso. E ela nunca se manifestar. Sim. Porque o que faz uma doença se manifestar é você envidar ou você emitir energias que possam estimular aquelas células ou aquelas estruturas a elas desenvolver aquilo que elas vieram predispostas a desenvolver. Eu digo sempre, nós temos mais de 100 oncogenes. Nós temos mais de 100 genes do câncer. E por que é que eu desenvolvo e você não desenvolve? Por quê? Porque já foi comprovado que pessoas que odeiam, pessoas que vivem de mau humor, pessoas insatisfeitas, têm uma predisposição enorme muito para maior. contrair doenças. Isso sim é comprovado até cientificamente por essa ciência, material da gente, a convencional. Nós temos uma área na célula, que é nossa usina, a usina que produz a energia que vai fornecer, que vai para o núcleo celular, que são as mitocôndrias. Elas recebem, através dos microtúbulos, né, o que eles chamam de biófilos. Biófilos são grânulos de energia. Sim. A energia mental. Você capta pela glândula pineal, essa energia ela vai se espalhar por todo o seu corpo. Ela chega na célula e a mitocôndria recebe aquela energia e vai emitir para o núcleo. Se é uma energia de valor
positivo, com uma energia de harmonia, aquela célula vai receber aquela harmonia e ela vai se estabilizar e continuar seu processo com muito equilíbrio e, consequentemente, você passa a ser uma pessoa saudável. Até mesmo se você tiver uma predisposição, não vai se manifestar, porque aquilo ali é como se fosse a chave que vai abrir a fechadura. Se você mandar a chave certa para a fechadura certa, se abre e aí começa todo o processo. Dejan, eu achei muito interessante a explicação. Inclusive eu tô fazendo o curso de psicoterapia, muito, né? E um dos pontos lá é exatamente essa questão da diferença do que é saúde, né? Ao conceito da saúde, né? E aí eles falam de uma experiência muito fantástica, que dizem que eles separaram 2 grupos, né, de 5 pessoas, e esses 2 grupos de 5 pessoas, num desses grupos foi retirado o sangue e isolado a célula lá e tal, e ficou o sangue do pessoal lá. E aí, no microscópio super potente, eles fizeram eletrônico super potente, eles fizeram estímulos na célula com o doador do sangue em uma outra sala. Isso foi uma das experiências com esses grupos, né? E aí, a célula, quando a pessoa sentia alguma coisa na outra sala, a célula reagia lá com o microscópio. Sem nenhum alguma coisa que estimulasse de forma positiva ou negativa, a célula lá reagia de uma forma diferenciada. Sem trocar sinais. Sem nenhum sinal. Quer dizer, o perispírito mandando sinal ao que ele construiu. Isso está muito ligado ao fenômeno da não localidade. Isso é quântico.